Para esse tipo de processo, para esse tipo de fosfatização, a gente tem algumas estruturas químicas, né, de aceleração de reação, né, desses fosfatos para deformação. Cada uma tem sua característica, né, mas assim, todas sempre têm o mesmo objetivo, sempre o mesmo resultado, que é converter a superfície do material em fosfato de zinco. A primeira que eu gostaria de citar aqui é o nitrato nitrito. Né? Os nitritos, como aceleradores de reação, eles têm a propriedade dentro do processo de fosfatização de obtenção de camadas mais grossas, né, com cristais maiores, que são as ideais para deformação. Mas o nitrato, simplesmente, o nitrato sendo utilizado para aceleração sozinho, né, a reação ela seria muito lenta. Logo, com a adição do nitrito no processo, né, essa adição ele tem o propósito de diminuir o tempo de deposição, obtendo uma camada de fosfato adequada em um tempo de imersão assim que não seja maior que 15 minutos. E outra função da adição de nitrito, né, da adição de íons de nitrito na solução, é a oxidação do ferro, né, que estará em solução devido àquele primeiro estágio de formação da camada, que é o ataque ácido ao substrato. Né? Essa oxidação, nós vamos oxidar os íons de ferrosos para férricos, vamos gerar borra, né? E causando a precipitação desse ferro. Uma das desvantagens desse processo é a formação de gases nitrosos, que são tóxicos e altamente corrosivos para o meio onde aquele processo está sendo realizado. Entre as características desse processo, né, a gente tem um peso de camada obtido entre 8 e 12 gramas por metro quadrado. Pelo nitrito ser um acelerador que a gente chama de externo, a gente vai ter uma reposição constante desse acelerador, certo? Mediante análise, obviamente. A temperatura de aplicação desse processo está na faixa ali dos 65 graus. A maior frequência de aplicação desse processo é na trefilação de tubos e também de fio máquina, mas mais em tubo, que acho que vai fazer sentido quando eu explicar o próximo, mas devido à aderência da camada de fosfato no substrato, devido à força empreendida no puxo, né, do material pela ferramenta, pela fieira. Tá certo? E nesse processo a gente tem uma formação considerável de borra de fosfato. Vamos lá. A segunda estrutura que eu gostaria de falar para vocês, estrutura química de aceleração, é a estrutura nitrato ferro 2. O nitrato vai continuar fazendo a função dele que eu já expliquei, né? E essa estrutura também tem a função de obter camadas grossas, né? Ideais para o processo de deformação, como a gente já comentou, né? E a concentração de íons ferrosos nessa estrutura é um parâmetro muito importante. O ferro ele é responsável, né, pela correta proporção de formação dos minerais constituintes da camada, que é a opeíta e a fosfofilita. Essa proporção entre esses dois minerais que é responsável pela aderência e a porosidade da camada de fosfato, né? Quando a gente altera esse equilíbrio, né, devido à variação de ferro, a gente vai ter mais um ou mais outro. Acho que deu para ser claro nessa parte. Então vamos lá. Com pequenas quantidades de ferro, a gente tem uma camada predominantemente formada por opeíta, né, que tem pouca aderência. Assim, vai ter assim, pouca aderência no sentido, pouca não na que a camada vá se soltar, mas a camada é menos aderente em relação ao processo que eu comentei anteriormente. Bom, já em medidas, né, quantidades médias de ferro, né, a gente já tem uma formação da camada entre opeíta e fosfofilita que seria o ideal. Seria aproximadamente 60 fosfofilita, 40 opeíta, e essa camada já teria propriedades que são benéficas para esse tipo de processo. E o ferro, numa grande quantidade, acima da faixa de trabalho especificada no boletim, já tem um efeito que é muito mal para o processo,
que, assim, o que acontece? Quando temos uma quantidade de ferro grande, mas muito grande mesmo, a reação de formação de camada fica tão acelerada que a gente pode ter inibição da formação da camada. Tá certo? Bom, características desse processo, dessa estrutura química de formação de camada. A gente tem um peso de camada médio entre 8 e 20 gramas, né? Esse range maior, né? É totalmente dependente do teor de ferro. Quanto maior, mais camada a gente vai obter. Né? Quando a solução atinge a faixa máxima de ferro especificada, esse ferro deve ser precipitado. Aqui eu só exemplifico. Pode ser através do próprio nitrito de sódio, para que esse ferro se precipite, ou água oxigenada. Uma das vantagens desse tipo de aplicação são as temperaturas menores, dá para a gente trabalhar. Como ela é uma reação muito acelerada, dá para a gente diminuir, né, usar temperaturas menores de aplicação. A maior frequência de aplicação é, sem dúvida, em extrusão, né? Também utilizado em fio máquina, mas assim, processos que demandam uma camada maior, um redutor de atrito maior. Essa é a principal aplicação desse tipo de camada. A formação de borra é de média para baixo, como grande parte do ferro vai ficar em solução, ele não vai virar borra. Então a gente tem uma baixa, como eu posso dizer, formação de resíduos. E esse processo não necessita de aceleradores externos para a reação. Ele vai precisar de aditivação quando a gente precisar diminuir o ferro. Tá certo? E a terceira, e não menos importante... Peraí, voltou. E a terceira e não menos importante, né, é a nitrato-clorato. O clorato, ele é um poderoso agente oxidante, né, que sozinho ele já vai conseguir oxidar o ferro que está em solução e vai cumprir o seu papel junto com o nitrato na formação da camada, né, que vai acelerar essa reação e vai permitir que a gente obtenha essa camada dentro de um tempo aceitável de processo. Né? Esse tipo de processo, devido à alta agressividade dos íons de clorato, ele é um tipo de fosfatização recomendada para aço ligado, aço que é mais duro, né, que são de difícil fosfatização. Ok? E esse fosfato ele tem uma excepcional aderência da camada. Como características desse processo, a gente tem um peso de camada médio entre 8 e 12 gramas por metro quadrado. Temos um pequeno probleminha nesse tipo de processo, que com o andar da carruagem no processo, como resultante da reação, a gente tem pequenos teores de HCl, né, o ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico, fatalmente, se não forem adequados, vão atacar tanto o tanque que a solução se encontra, quanto as resistências. A temperatura média de aplicação é de 70 graus. Né? A maior frequência de aplicação é em tubos e fio máquina, né? Principalmente quando a quantidade de aço utilizado tem ligas especiais, né? Aço ligado, ele é o mais indicado. Né? Tem uma alta formação de borra, como eu disse, tem um alto poder de oxidação, né? Então vai oxidar praticamente tudo que entrar em solução, né? Falando de ferro, e não necessita de aceleradores externos, tá certo? Não há necessidade de aditivações. Vamos lá.